pessoal, começando mais um programa Nós do Universo, nessa semana, nesta Santa Quinta-feira, não é verdade? Sim. Tudo bem, Tata? Tudo bem? Tudo Sejam já. bem-vindos a mais um programa Nós do Universo. Pois é, e por falar em universo, né? Hoje o tema é exatamente esse. Vocês podem ver que de fundo aqui nós temos aquela visão do Google Sky para discutir algo que foi inteligentemente despertado numa conversa entre nós e um dos nossos ouvintes, um amigo inclusive, o Roberto Soares, não é isso? Verdade. Muito bem. Que levantou a polêmica do seguinte: escuta, esses efeitos que a gente tem percebido na saúde, no planeta, isso tem alguma relação com aquele bendito planeta X, Nibiru, qual é o outro, Elenin e outros tantos nomes que já deram para esse bendito, né? Que estaria entrando num sistema solar e causando já uma série de situações, no mínimo inusitadas para o nosso planeta e para o nosso modo de vida. E a gente discutindo com o Roberto. Inclusive um abraço para o Roberto. Realmente a pauta de hoje ela veio através dessa sua inquietação. De qualquer maneira, conversando com o Roberto, a gente percebeu que, claro, existem questões ligadas à saúde que estão intimamente voltadas, né, conectadas àquela questão do eletromagnetismo que a gente já vem discutindo há muito tempo. Porém, como eu já disse, graças ao Roberto, a gente resolveu investigar a fundo a história e os mitos por trás deste cidadãozinho aqui. E quando a gente recorreu aos arquivos de imagem, inclusive do Jornal Nacional, do Jornal da Bandeirantes e tudo mais, nós recordamos matérias que falavam sobre o descobrimento de dois astrônomos que calcularam, disseram que calcularam, através de cálculos matemáticos, detectaram, por conta de ondas gravitacionais, a presença discreta, a presença discreta de um corpo celeste pelo menos 4 vezes maior do que Júpiter. Júpiter já é enorme. E nós, planeta Terra, em relação a Júpiter, já é colossal a diferença. A Terra é pequenininha. E o dito planeta misterioso seria alguma coisa em torno de 4 vezes maior até do que Júpiter. Mas qual é o X da questão? Essa descoberta teria acontecido por conta da observação constante no nosso universo, onde esses astrônomos perceberam uma enxurrada, uma intensificação de movimentos ligados a outros corpos celestes, como por exemplo, muitos meteoritos, meteoros e outros corpos, resíduos estelares realmente, seguindo mais ou menos aquela direção ou alterado por conta daquele ponto escuro no espaço. E os caras perceberam que tinha alguma coisa com grande massa estacionada ali. Só que, ao que eles supõem, esses dois cientistas, trata-se de uma estrela anã. E apesar de ser anã, como eu já disse, ela é muito maior do que Júpiter. Ela não está visível ainda, porque como é uma estrela anã marrom, ou seja, é um planeta, é uma estrela que não deu certo, ela não teve força para dar ignição na combustão do hidrogênio com hélio, ela emite um espectro mais escurecido. Então, ela não é muito... Ela está além de Saturno, só para vocês terem uma noção. Segundo esses dois astrônomos. Mas, ela já estaria, de fato, causando algum tipo de alteração nos arredores do sistema solar. Certo? É importante vocês entenderem, e apesar dessa imagem bem aqui atrás da gente, vocês entenderem que essa estrela da qual eu estou falando, que não tem nome ainda, ela foi, como foi anunciado na grande imprensa, ela foi detectada por cálculos matemáticos em função das distorções gravitacionais ao redor desse espaço, além de Saturno. Existe também especulações sobre esta coisinha aqui, que está entre a constelação de Órion, a caminho do nosso sistema solar. Então, quando vocês ouvem falar na internet, e hoje a discussão é bem essa, quando vocês ouvem falar na internet sobre os dias finais, o momento final está chegando, porque o planeta Nibiru, porque o planeta X, nós podemos estar falando de duas coisas completamente diferentes. Uma é essa estrela anã marrom,
Desculpa. Saúde. Obrigada. Ao vivo. É o ar-condicionado. Ao vivo na gravação. É. Muito bem. Não editaremos isso. Vai ficar no espelho da data. Muito bem. A gente pode estar falando de duas coisas distintas, porém com os mesmos nomes, né? E ambas podem trazer algum tipo de situação anormal para o nosso modo de vida aqui na Terra. Seja essa estrela anã marrom, essa gigantesca, que não é, apesar de ser gigante, não é vista ainda, que foi detectada há pouco tempo, se não me engano, em meados do ano passado, esses dois astrônomos californianos, e que foi detectada matematicamente, não é vista, como eu já disse, e esta aqui, que parece que está no céu de fato, a caminho, isso, essa laranjinha, com esse halo em volta dela, que segundo alguns especialistas, isso pode ser uma representação ou um rastro do campo magnético dessa massa, desse planetinha aqui. Parece exatamente um rastro. Exatamente. Isso seria, na verdade, pessoal, algo parecido com os polos norte e sul dela. O que parece ser um fato recorrente nesses dois casos, tanto nessa como na tal estrela anã marrom, essa que já estaria no sistema solar, um pouco além de Saturno, é o fato dela ter uma grande massa e um campo magnético gigantesco. Massa e campo magnético. De fato, se essa for aquela, ou se aquela for diferente dessa, ambas, se essa entrar no nosso sistema, ou se aquela se mover ou causar algum outro tipo de alteração orbital, na medida em que ela se deslocaria pelo nosso céu, vamos dizer assim, de fato ela causaria grandes mudanças na nossa forma de vida aqui na Terra. Bom, vocês sabem que a minha área é oceano, não é exatamente céu, mas a gente, na medida do possível, eu e a Tata, né, a gente traz esse tipo de informações para você começar a separar o joio do trigo, ver o que é certo, o que é verdadeiro e o que é mito, tá? Então, observe na internet com muita atenção esse tipo de coisa. E um dos fatos que nos trouxe hoje aqui, inclusive, não só para falar dos astros de forma distinta, mas vocês vão achar esquisito, mas tem a ver com o cara que ganhou o Nobel de Economia esse ano. A Tata, acho que tem os dados dele. Richard Taylor. Muito bem. O economista, ele foi premiado porque ele levantou uma característica do nosso comportamento que tem, lamentavelmente, uma forte relação com essa situação aqui. Ele, na verdade, como economista, ele está explicando dentro da teoria dele, premiada, de que nós, seres humanos, temos o péssimo hábito de termos reações e ações de cunho irracional. Segundo o Richard, 90% das decisões que nós tomamos são, como ele mesmo disse, irracionais. E o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que normalmente a gente reage dependendo de uma situação instantânea, de algo que está posto naquele momento para você. Eu tenho uma dor de barriga, óbvio, eu corro para o banheiro. Eu preciso de dinheiro naquela hora. Alguém me oferece dinheiro a um juro exorbitante, eu nem paro para fazer conta. Eu tomo dinheiro emprestado e boa. E segundo o Richard, a gente faz isso em todos os campos da nossa vida. Então, conveniências, questões emergenciais, questões de momento, questões atuais, nos fazem tomar decisões de forma, né? no mínimo, precipitadas. O que o Richard colocou foi irracionais. Então, ele até em certo momento lá do trabalho dele diz assim, que a humanidade, de um modo geral, anda meio que no automático. Então, para toda ação, há uma reação igual ou contrária, mas ajustada à teoria do Richard, há uma reação para anular aquela ação. Então, muitas vezes, a gente está aí agindo e reagindo em função da sobrevivência aqui, correndo atrás de trabalho, correndo atrás de pagar conta, correndo, apagando alguns incêndios assim, que estão ali bem na nossa frente. Só que eu tenho a certeza, mais do que absoluta hoje, eu acho que a Tata também, de que o mundo está precisando de uma atençãozinha um pouco maior. E para a gente conseguir ter esse olhar um pouquinho além do alcance, a gente precisa sair desse automático. A gente precisa pensar um pouco mais. Ou seja, fazer justamente o contrário do que o Richard
detectou no comportamento humano. Não podemos mais ser irracionais. Nós temos que tentar colocar sempre a razão equilibrada, lógico, sempre adiante das nossas futuras decisões. E qual é a ligação disso com isso aqui? É muito fácil, e até por isso que fica simples para as pessoas que têm essa veia do sensacionalismo, né? Colocar informações que deturpem, que distorçam a verdade e a realidade dos fatos. É bem verdade que sendo isso, ou sendo aquela história do planeta da estrela anã, que já estaria no sistema solar, claro que essas duas informações causariam e causam já um certo desconforto. Algumas pessoas já, né, os extremistas, né, já perdem a cabeça, já ficam pensando, tem até um grupo na internet já pensando em construir uma colônia. Eu não vou tirar a razão deles, também não vou dar apoio nesse momento, porque o que está acontecendo? Graças a esses extremistas e outros mais, para encontrar as informações certas sobre este aqui e o outro planeta, e a estrela anã, foi extremamente complicado. Nem entrando em contato com a NASA, né, e com outras agências espaciais, principalmente na Europa, a gente conseguiu um desenho mais limpo, mais definido sobre essa situação. E tudo isso por quê? Porque as pessoas no automático preferem realmente, como eu falei, aqueles que têm a veia do emocional, eu diria, né? Mas que querem provocar, causar um certo... querem ter visualizações na internet, querem causar propriamente, como diz a expressão, eles não pensam duas vezes, eles partem para o negócio e pronto. É verdade isso? Isso é um fato e o outro também é um fato. Até acho que o outro, da estrela anã, aquela que já estaria no nosso sistema solar, é um fato que está sendo ainda encoberto. Por isso que, olha, eu não tenho certeza, nós calculamos, nós percebemos, mas ninguém viu nada ainda. Só que há indícios de que a NASA já tem conhecimento disso desde 62. Não sei. E dessa aqui também. Gente, a coisa da gente funcionar e trabalhar no automático traz esse tipo de desconforto, traz esse tipo de problema. Se você não parar de agir de forma como autômato, como uma pessoa realmente no automático, e começar e não pensar, e não estruturar a tua vida de acordo como realmente tem que ser nesse momento dos acontecimentos, então é melhor você botar as barbas de molho, porque provavelmente você vai ser pego de calças curtas. Claro, eu rogo para que todo mundo que nos acompanha, nos assiste, tentem encontrar uma forma, ao seu modo, ao seu jeito, de purificarem as informações ao teu redor, para vocês começarem a enxergar o que de fato interessa. Vamos continuar vivendo o que a gente tem que viver para pôr comida na mesa, etc. e tal, cuidar dos nossos mais próximos aí, mas também não vamos deixar de lado esses assuntos. Vamos continuar de olho, vamos cobrar as respostas. Tem uma história acerca desse aqui, que o Google Earth teria, o Google Sky, esse mesmo que a gente está vendo aqui, ele teria mantido uma tarja preta nesse espaço do céu durante muito tempo. E quando a tarja foi tirada, os que acompanhavam isso diuturnamente, perceberam e chamaram a atenção. Então veja, que existe provavelmente todo um movimento das autoridades mundiais para ocultar certos fatos da gente, isso é óbvio, óbvio. O que já, por si só, traria um desconforto danado, né? Poxa, estão escondendo informações relevantes da gente. Mas quem sabe até os caras não têm alguma razão, porque, como eu disse agora há pouco, tem os caras que são extremistas. E tem tanto extremista para um lado como extremista para o outro. Então, é difícil você achar um grupo de apostar numa humanidade mais ponderada, mais equilibrada, como eu estava dizendo. Por isso que o Richard tem razão. A gente faz as coisas no automático. Se de repente sai uma notícia na televisão, de que, olha, foi descoberto o planeta, ele está chegando, ele vai passar perto, ele vai causar... Acabou. Acabou. As pessoas vão reagir, como eu bem disse agora há pouco, e, sabe, e vão saquear a cidade, vão fazer dívida, porque sabem que não vão pagar de jeito nenhum, porque a terra vai sofrer uma modificação imensa.
E, infelizmente, nesse ponto, eu sou obrigado a dar razão para as autoridades de não divulgarem isso claramente. Então, liberarem pistas, como, por exemplo, esta aqui. Eu julgo isso um sinal. Por isso que o nosso programa hoje chama Sinais. Vamos prestar atenção nos sinais. Vamos ficar atento para a gente não ser totalmente pego com as calças. Porque as pessoas, infelizmente, só andam no automático. Exatamente. Na verdade. Então, a gente tem que prestar atenção em tudo que está acontecendo. Né? É verdade. E fazer a nossa parte. Porque a gente vem falando já há muito tempo. Há muito tempo. Né? Não é fácil, a gente sabe disso, né, Tata? Não é fácil. A gente mesmo já tinha um modo de vida muito parecido com a maioria esmagadora das pessoas, mas a gente já está tomando providências para mudar a nossa vida para alguma coisa mais assertiva ou preventiva em relação a isso e a outras coisas. A gente falou aí há 2 programas atrás, ou por 2 programas inclusive, sobre o eletromagnetismo. Gente, é fato. Fato. Faz mal para a saúde. Realmente, quando você está numa área carregada de eletricidade, como os centros urbanos, você tem a sua saúde alterada. A primeira coisa que vai para o beleléu é a sua imunidade. Pronto. Falamos também, né, em programas passados, a incidência do câncer, né, cada vez maior. Sim, está provado que o câncer tem relação com o eletromagnetismo. Minha gente. E ainda tem nego que gruda no celular e fica o dia inteiro, dia e noite pendurado no celular. Pelo amor de Deus. Não é só o celular, óbvio. Nós estamos falando de tudo que envolve eletricidade. Para começo de conversa. Não que os raios do sol não façam mal, sim, fazem mal. Até para quem não sabe, o sol em sua emanação para o sistema solar, o seu brilho, vem junto no pacote aí para a gente aqui, vem raios gama, raios X, ultravioleta, como todo mundo já conhece, né? E, lamentavelmente, como já dissemos em programas passados também, a camada de ozônio, que a nossa grande protetora, está enfraquecendo, ela tem já brechas, em alguns outros pontos ela está mais fina, e por conta disso, então, esses raios todos são descarregados literalmente sobre a superfície da Terra. E eles aumentam essa questão também da saúde, essa questão do câncer que a Tata falou e de outras coisas mais. Mas pior do que o Sol, somente essa eletricidade toda ao redor da gente. Bom, voltando à questão dos planetas. Não sei, de fato, qual dos dois é o mais problemático aí, né? Então, nós temos esse e nós temos o outro. As informações da internet estão extremamente confusas. As agências não fornecem informação sobre isso. De fato, você percebe que há um acobertamento dessas informações. Quem está interessado, mesmo quem é da área científica e questiona cientificamente, nada feito. Então você percebe, olha, quando o pessoal não quer comentar é porque onde a fumaça há fogo, de repente, é mesmo. Então, para você que nos acompanha, finalmente, é importantíssimo o recado de hoje. Prestem atenção nos sinais. Separem uma coisa da outra. Preparem para mudar o seu modo de vida. Saiam do automático. Inclusive nas decisões financeiras que ele falou, o Richard lá. Em tudo. Pense um pouquinho, sinta um pouquinho, depois decida. Se está em dúvida, espera um pouco. É uma coisa que a gente usa muito. Tá certo? Sem precipitação. Né? Tudo que ocorre com vocês, a gente está fazendo isso constantemente. Né? Não se precipite, isso vai acontecer. Não, acalmem, percebam os sinais, tudo que está acontecendo ao seu redor, para tomarem alguma decisão. Né? O automático é assim, aconteceu, já toma a decisão em seguida. Não façam isso. Né? Pensem, reflitam sobre determinada questão, aí sim ponderem, não é verdade? Aí sim tomam a sua decisão. E olha, é importante, isso já falavam, certos freios falavam há muito tempo atrás, é importante você equilibrar, equalizar racional com emocional. Então, você tem lá uma questão para resolver que ele falou, você pensou, saiu do automático, sentiu, mas ficou em dúvida. Segura mais um pouquinho, dê tempo ao tempo, porque muitas vezes é nessa que aparece um outro sinal que fecha a questão com você, entendeu? Equilíbrio em tudo. E se você tiver essa paciência, né, de aguardar, quando em dúvida, um sinal acontecer para você saber se vira para a esquerda ou se para a direita, você vai se dar muito melhor nas coisas. Isso a gente garante, essa experiência própria. Experiência própria. Isso. E para fechar mais uma vez,
essa história da estrela anã, ou seja, do Lenin, Hercólogos, Planeta X, esse tipo de coisa que não é o da Xuxa, de fato é realmente um fato. A gente só não sabe se é esse aqui ou se é esse que está escondidinho atrás de Saturno, um pouquinho para lá de Saturno, um pouco, e que já está interferindo no comportamento do nosso sistema estelar. De qualquer maneira, pessoal, olhos abertos, bem atentos, cuidado com o Sol, saiam de perto desse eletromagnetismo todo. Se possível, quem tiver condições, vá buscar um local alto, fora dos centros urbanos, quem tiver condições para isso, um terreninho, qualquer coisa, porque é certo que nós vamos passar por momentos muito difíceis. Muito difíceis. Vai haver, perdão, tá, imagina, vai haver dinheiro, mas não vai haver o que comprar. Há uma outra corrente, inclusive essa, 50% científica, 50% mística. Falei também nos programas passados, tem um geólogo que afirma categoricamente que toda a tecnologia que nós conhecemos hoje simplesmente vai parar de funcionar. E a gente acredita, não só porque acredita, porque também conhece um pouquinho de magnetismo, e a gente está percebendo, a gente acompanha o monitoramento pelas principais universidades do mundo, tá certo? Que tem seus departamentos de astronomia, de geofísica, e a gente acompanha e de fato está havendo uma redução no campo magnético terrestre. A gente acha que o famoso momento da reversão dos polos está para acontecer de verdade. E até num programa passado comentei também que, aliás, fui responder uma pergunta de um de vocês, onde quando uma pessoa me fala assim, escuta, mas quando é que eu vou saber que o fenômeno da reversão dos polos e da inversão da rotação da Terra está para acontecer? Nós acreditamos que o comportamento humano vai se alterar demais com a aproximação desse momento, e então nós vamos ver coisas assim assustadoras, se é que a gente já não está vendo algumas aí pela televisão, né? E que, de fato, na hora que a gente entender que o que está acontecendo com o nosso semelhante é absurdo, pessoas tirando a vida dela e de outros sem a menor explicação ou razão, a gente vai estar muito perto já desse evento. Tá certo? Vamos nos preparar. Não é questão de pânico, é questão de nós vivemos aqui, nós nascemos aqui e algum jeito a gente tem que dar para sobreviver, né? Algum jeitinho a gente vai ter que dar para continuar. A gente pode dar como sugestão também, comece a cultivar seus próprios alimentos também. Claro, não é verdade? Claro. O que nossos avós faziam lá atrás, avós, bisavós, não é isso? Cultivar os seus alimentos para a sua própria produção, não é? Um pedaço de terra, que isso é muito importante. Né? Verdade. Isso vai nos fazer falta porque lá na frente. O pessoal pensa, sem eletricidade, que é o que deve acontecer, quando esse troço chegar no ápice, a redução do diamagnetismo da Terra, chegar no seu ápice, ou zerar, toda a parte eletrônica, elétrica vai parar, a gente não vai ter mais eletricidade funcional, ou seja, tudo que a gente conhece hoje como luz, os carros eletrônicos não vão funcionar, vai ser uma paradeira total. É um pulso que vai acontecer e que vai liquidar o nosso conforto com base na eletricidade. E isso, imagine, pense na sua geladeira. Pense na geladeira do supermercado. Agora pense no frigorífico, que também precisa de energia. Imagina tudo isso sem energia. A gente vai passar fome. Como eu disse agora há pouco, vai ter dinheiro, mas não vai ter comida para comprar. Você tem os oceanos e você vai estar morrendo de sede, porque a água que você bebe na sua casa ela é bombeada, ela não sei o que, passa na estação de tratamento, até chegar na sua casa precisa de energia elétrica e você não vai ter. Então, previna-se. Vá devagarzinho se reorganizando. Crie formas alternativas. Já prepare o seu plano B. É importante muito, de verdade. Estamos dando aqui a carinha à tapa, porque é sério o negócio. E a gente está colaborando com o Richard para tirar o pessoal do automático. Ou seja, acordem. Infelizmente é isso. Mas faz parte da dinâmica do mundo em que nós vivemos e principalmente da forma de vida que nós criamos. A forma de vida a qual eu me refiro é o conforto da eletricidade, da eletrônica, de tudo isso. Se a gente estivesse ainda vivendo como os nossos antepassados, minóricos, egípcios, etc., talvez fosse menos pior hoje, porque a eletricidade, por exemplo, provavelmente não estaria entre nós.
e aí a gente só teria que se preocupar realmente com o sol e essas coisinhas aqui, certo? Pensem nisso bonitinho, quem tiver mais sugestões, quem quiser saber mais alguma coisa assim como o Roberto Soares fez, é só nos mandar o famoso WhatsApp, entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, que a gente traz esse assunto ao debate aqui no nosso canal, aqui no YouTube e no Facebook. Tá joia? Curtam também a nossa página no Facebook, né? No YouTube também, não é isso? E também, se vocês gostarem do programa, encaminhem para os seus familiares, não é? Para os seus amigos, não é isso? Exato. Porque quanto mais vocês fizerem, mais pessoas vão ter essas informações. Isso é muito importante estar divulgando, né? Compartilhando essas informações. É isso. Não é isso? Se por um lado a internet tem um lado ruim, né? Que foi logo no começo, as crianças ficarem grudadas, os adultos, né, funcionam na internet também. Aproveite a internet para uma coisa realmente produtiva. Pesquise sobre esses assuntos aqui que você vai descobrir muita coisa. E não esqueça, separe uma coisa da outra, o joio do trigo, tem coisa que realmente vale a pena e tem coisa que não vale a pena. De qualquer maneira, a gente está dando aqui, com a nossa credibilidade pessoal e profissional, a notícia de que essas coisas existem, estão realmente acontecendo. Essa e a outra, que talvez sejam a mesma. Tá? Mas que é bom a gente tomar cuidado e pensar no nosso modo de vida. Certo? Prestem atenção aos sinais. Não se esqueçam disso. Isso né? mesmo. Não é para ficar correndo, não é para ficar se alarmando. Cuidado, não tomem decisões precipitadas, ponderem, se equilibram e aí sim vocês tomam as decisões. Tá certo? Para quem quer nos contatar através do WhatsApp, né? 11 98986 6275. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem nos mandar que a gente responde as suas... na medida do possível, claro, né? Claro. A gente responde as suas dúvidas, tá certo? É isso aí. Vamos encerrar? Vamos encerrar? Vamos embora. Programa nosuniverso.com.br, não é isso? Para quem quiser mais informações, não é? Isso. E por enquanto é só, né? Então até a próxima quinta-feira com mais um programa Nosso Universo. É isso aí, pessoal. Tata já disse tudo, então um grande abraço para vocês e até a próxima quinta-feira. Até mais, Até pessoal. mais. Tchau, tchau.